Bom dia para todos, a paz do Senhor e a graça e paz esteja com todos nós. Quero trazer uma prédica da palavra do Senhor para nossas vidas. E antes de começar, você dá um ok aí no nosso vídeo, na nossa inscrição. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Está lá no YouTube, Felipe Souza, Pregação Poderosa Teológica. Então, que Deus continue vos abençoando. Vá lá, clique na nossa live aí, no nosso canal e se inscreva para que você possa receber palavras poderosas da parte do Senhor, a qual Deus ele pode transmitir através da pessoa a qual está transmitindo a palavra de Deus. Então, eu quero trazer uma palavra no livro de Gênesis, o que se encontra no Pentateuco, onde Deus ele tem chamado Moisés para escrever esse livro de Agrata, que a qual Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento, aonde que foi parecido com Canum. Ele foi entrado no Canum para refletir uma importância, uma semente de toda a teológica e de toda a história que são desenvolvidas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A história narrada ali explica a origem do homem, do povo de Israel, e as histórias da humanidade e também a história da salvação, onde Cristo ele nos salvou. A qual a versão panorâmica do livro ela é estendida de geração em geração. Então o livro de Gênesis ele nos mostra que é um livro que ele é chamado de um começo, não só um livro, mas sim de um começo de um novo mundo. É uma semente que foi nascida, é um criado, é o Criador. Então Deus mostra seu amor por meio da criação, do juízo e da lei, de um povo que o revelaria às nações. Então esse é um livro de uma base bíblica do livro de Gênesis, a qual nós vamos estudar um livro em um cenário onde Deus ele fala conosco. A palavra-chave de Gênesis significa começo, onde foi tudo começado, onde toda a Bíblia que nós temos ela foi colocada num canudo para um bom entendimento da nossa leitura, para um bom entendimento para o nosso psique. Gênesis capítulo 25 e o verso 34, ele nos afirma que e Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quando olhamos para esse texto, quando olhamos para esse contexto e esse capítulo e versículo, a qual Jacó ele dá o pão, dá a água, e Esaú come, se enfarda daquele guisado, se levanta e despreza a sua primogenitura. No capítulo 20, no verso 19 deste capítulo de Gênesis, capítulo 25, verso 19, ele vai dizer que estas são as gerações de Isaac. Deus ele fala a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, e diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais
para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarão, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que assim partiu Abraão. E a Bíblia diz que Deus, ele alegra Abraão. Porque Abraão fala: olha, Senhor, como pode eu? O Senhor falou comigo e disse que ia me dar uma grande nação. Mas eu não tenho filho. Eu só tenho o mordomo que é Damasceno. E eu não tenho como passar as primogenituras para ele, porque eu não tenho um primogênito. E Deus disse: olha, não é este, mas um que vai sair de dentro das tuas entranhas. E a Bíblia diz que lá na frente, no versículo Gênesis capítulo 1. Vai falar que Abraão e Sara, ele tem um filho. No capítulo 15 de Gênesis, Deus, ele anima Abraão, promete um filho. No capítulo 17 de Gênesis, Deus muda o nome de Abraão e de Sara. No capítulo 28, aparece 3 anjos a Abraão. Então, em todos esses momentos, a descendência de Agar e Ismael. Então, Gênesis capítulo 21, ele fala o nascimento de Isaac. Então Deus, ele cumpre com a promessa que ele faz lá em Gênesis capítulo 12. E Gênesis capítulo 25 e o verso 19, quando ele fala: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor, porque a sua mulher, porquanto ela era estéril, não tinha condições de ter filho. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro do seu ventre. E disse-lhe: assim é porque eu sou assim. E foi-lhe a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão, mais 2 das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então a gente vê 2 nações, a qual Deus, ele revela a essa mulher, que eram as nações de Edonitas e as nações de Israelitas, que eram as nações de Edonita, Esaú, Israelita, Jacó. E cumprindo-se os dias para dar luz, gêmeos. Então saiu o primeiro, ruivo e todo cabeludo, como uma veste, um casaco. Por isso chamou o nome dele de Esaú. E o outro vinha agarrado ao seu calcanhar.
Então deram o nome dele de Jacó. E se nós olhamos para o significado desta palavra, o nome cabeludo, ele significa ou que fala de sensualidade. Já o nome de Jacó, a qual significa agarrado ao calcanhar ou suplantador, a qual Isaac ele já estava com 60 anos. Quando Deus ele fala, quando Abraão é gerado, quando Abraão gera Isaac, e quando Isaac tem a sua genealogia ou a sua descendência, ele tem 40 anos. E quando ele vem ter Esaú e Jacó, ele agora tem 60 anos, então 20 anos se passa. E a Bíblia nos vai dizendo que e cresceu os meninos, e Saul foi um varão de caça, perito. Ele era perito na caça e varão do campo, mas Jacó era um varão simples e habitando em tendas. Quando nós olhamos para isso aí, a gente vê que no hebraico, o original declara que Saul era um homem que era selvagem e indisciplinado, ele não tinha disciplina, Esaú. No hebraico, quando fala um varão de caça, isso no hebraico ele vai dizer que Esaú era um homem, um varão selvagem, um varão que não tinha disciplina, ele era indisciplinado. Mas Jacó, ele era um indivíduo tranquilo, amadurecido, ele era sensível, diligente, irresponsável e pacífico. Então veja a diferença de Esaú para Jacó. Esaú ele era um homem selvagem e indisciplinado, não tinha disciplina. Mas já Jacó, ele era um homem, indivíduo tranquilo, amadurecido, sensível, diligente, responsável e pacífico. Ele era tranquilo. Então por isso que Isaac amava mais Esaú, porque Esaú era perito na caça e Isaac gostava da caça. Mas a mãe, Rebeca, ela gostava fielmente de Jacó também, porque Jacó era um homem de casa, um homem de tenda, um homem que tinha a sua sensibilidade, um homem que era tranquilo, um homem que era diligente, um homem que era amadurecido, um homem que não tinha individualidade. Ele era responsável e pacífico. Quando a gente vê que Isaac, ele ama mais a Esaú, vai ver que ele preferiu mais Esaú do que a Jacó, o que declara um desvio de caráter em Isaac, o que lhe traria muita tristeza. E no Espírito Santo, na Epístola aos Hebreus, ele nos revela isso aí. Então, nós olhamos para estes, a qual quando Hebreus ele nos ensina quem era Esaú, quando ele fala que não tinha caráter, não tinha sensibilidade, o escritor Hebreus capítulo 12, o verso 16, ele nos ensina: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu
direito de primogenitura. Então isso é mesmo que vender a nossa salvação. Por qualquer coisa, se vendemos a nossa salvação, estamos perdidos no mundo. E esse Esaú, ele vende a sua primogenitura. E quando falamos de primogenitura, primogênito é um filho mais velho, primogênito. Mas o direito da primogenitura, a qual nós estamos falando, a qual Esaú ele vende a Jacó, o seu direito de primogênito, o direito é um direito pelo qual o primogênito recebia a porção dobrada da herança. Deuteronômio capítulo 21, 15 e 17. Gênesis capítulo 20, 31 e 34, aqui estamos lendo. Então Esaú ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E isso a gente vai ver lá na frente, porque ele vende, ele não se agrada mais daquela primogenitura. E Jacó, ele cozera um guisado e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Porque Jacó era um homem de tendas, um homem que tinha a sua especialidade em fazer comidas, em fazer guisado. Então Esaú ele vai para casa e quando volta ele não come nada, mas quando ele vem com fome. Vem com sede. Vem bramando por comida. E disse Esaú a Jacó: deixa-me que peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso me chamou o seu nome de Edom. Por isso que ele foi o pai dos Edonitas. Quando ele vai para a caça, quando ele volta, quando ele vai para a guerra, que ele volta, ele vai dizer: peço-te que te coma deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome de Edom. Então ele foi o pai dos Edonitas. O primogênito disse então, se tratava basicamente do espiritual, do qual Esaú não tinha respeito, interesse, tinha que vender. Esaú não tinha interesse das coisas que ia advir de espiritualidade para ele. Então ele vende a sua primogenitura. Ele diz: olha, eu estou cansado, eu estou com fome. Me deixa que eu como um pouco desse guisado vermelho. Então por isso que ele foi chamado do pai dos Edonitas. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E ele vendeu a primogenitura. Quem era primogênito, ele tinha as bênçãos ou as regalias quando seu pai vinha a óbito, a falecer. Aquele filho primeiro, ele era primogênito, mas a primogenitura era o direito de ser primogênito. Ele ia ter todas as heranças do pai. Ele ia ser o chefe daquela casa. Mas ele vende. Ele não se satisfaz por conta da fome. E ele vende a sua primogenitura. E isso no nosso tempo é mesmo que vender a nossa salvação por um prato, por coisa qualquer. Por dinheiro, por prata, por ouro. Mas nós fomos comprados, não foi por prata, não foi por ouro, mas sim pelo sangue do Cordeiro, que desceu da cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida por nossas vidas, para hoje estarmos sabendo que Ele é o único e verdadeiro Deus, ao qual nos leva, nos limpa e nos restaura do pecado e nos leva para o céu. Mas Esaú, ele não quis saber da sua primogenitura, ele não quis saber das coisas que iam vir, das bênçãos espirituais que iam vir para a sua vida. E Jacó ele diz a Esaú: olha, me vende a tua primogenitura.
Jacó, a qual seu nome era agarrado no calcanhar, ou suplantador, ou enganador, mas ele tinha interesse das coisas espirituais. Mesmo ele sendo enganador, mesmo ele sendo suplantador, mesmo ele sendo mentiroso, mas você vê lá na frente que Deus o abençoa, que Deus toca nele, que Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. Então você vê que Jacó, ele tinha mais interesse nas coisas espirituais do que Esaú, primogênito, que tinha o direito da primogenitura. E a mesma coisa somos nós, por trocar a nossa salvação por qualquer coisa desse mundo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência do ser humano, pelas coisas que vêm para o desejo da carne, que deseja, para que nós trocamos a nossa salvação por esse ponto, por essas coisas a qual vem advir das nossas vidas. E Deus, ele não quer isso para nossas vidas. Deus quer que nós entregamos aquilo que é necessário, porque ele nos conhece. E disse a Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e que me serve logo essa primogenitura. Para que me serve essa primogenitura? Esaú despreza. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que, pois, me servirá essa primogenitura? Para que me serve essa salvação? Será que Cristo morreu para nos dar essa vida eterna? Será que Cristo morreu na cruz do Calvário? Será que todas as transgressões de nossas vidas passou para Ele? Todos os nossos pecados, será que estava mesmo em Cristo? Para que me serve a salvação? Será que a salvação é eficaz mesmo? Será que a salvação é verdade? João capítulo 13:16 ele diz: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Então a salvação, se eu não me engano, é Apocalipse capítulo 3, o verso 11. Apocalipse capítulo 3 e o verso 11. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa está no céu. A coroa da vida eterna está no céu. A coroa da qual nós temos trabalhado tanto para herdar essa vida. Satanás, não é Satanás que vem roubar nossas coisas. É nós que estamos vivendo e querendo ser igual a Esaú, vender. E se nós vendemos a nossa salvação, vem alguém e toma as nossas coroas. Porque pode chegar alguém que possa ultrapassar nossas carreiras e chegar lá primeiro e receber a coroa da vida eterna. Por isso que ele diz: eis que venho sem demora. É o Senhor Jesus que está dizendo: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então essa salvação a qual Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Foi o próprio Jacó que vendeu a sua primogenitura. E ele diz: para que me serve essa primogenitura? E Jacó deu o guisado. Ele permutou a riqueza futura e eterna por uma necessidade no presente. Ele deu, ele vendeu. Ele não quis nada daquilo que ele ia receber futuramente, mas ele trocou aquilo que estava agredindo ele, que era a fome. A presença da fome agrediu Esaú. Mas era uma fome temporária, ele poderia vivenciar a primogenitura e ficar. Mas ele não tinha interesse algum pelas coisas espirituais. Portanto, a primogenitura não significava nada para ele. A sua salvação significa algo para você. A minha salvação significa muito algo para mim. A primogenitura naquela época
Era uma honra especial dada aos primogênitos que nasciam, que incluíam uma porção dobrada da herança da família, juntamente com o privilégio de se tornar um líder da família. A sua salvação significa algo para você? Verso 34 diz: Jacó deu pão a Esaú e o guisado da lentilha. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se assim, e desprezou a sua primogenitura. Então ele vende a sua primogenitura. Ele não tem interesse nenhum. Quando ele vende, quando Jacó pergunta, ele diz: então jura-me hoje isso. E ele jurou e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Então para ele não tinha interesse nenhum. A primogenitura dele de ser as bênçãos espirituais, as bênçãos divinas, a herança da parte do seu pai, ser um chefe da família. Para ele isso não significava nada, mas para Jacó significava algo muito valioso para a sua vida. Jacó ainda valorizou muito bem as bênçãos divinas e eternas. E ele se colocou nas mãos do Senhor. Então Jacó deu pão e o guisado de lentilhas, e Esaú bebeu, comeu, se levantou e foi embora, e desprezou Esaú a sua primogenitura. E eu volto para o escritor Hebreus capítulo 12 e o verso 16, a qual o escritor Hebreus nos ensina. Escritor Hebreus capítulo 12 e o verso 16. Se nós temos uma salvação, se Cristo ele morreu na cruz do Calvário e nos deu uma salvação divina, somos salvos por graças a de Cristo Jesus. Que nós não sejamos feito esse versículo de Hebreus capítulo 12, o verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Não venda o seu direito de entrar no reino dos céus. Não venda a sua salvação pelo amor, pela vontade da carne. E o coração natural não coloca valor nas coisas de Deus. Esaú colocou um valor nas coisas espirituais de Deus, que foi um prato de lentilha. Não servia de muita coisa. Era só para saciar um pouco a fome naqueles momentos. Mas o coração natural, o coração puro, o coração verdadeiro, o coração genuíno, ele não coloca valor nas coisas de Deus. Como se pode evidenciar na escolha feita por Esaú para o coração natural. Esaú não tinha um coração natural, ele coloca valor nas coisas divinas de Deus. As promessas de Deus são algo são coisas de valor. As coisas de Deus são algo que não tem valor em dinheiro, sem poder, simplesmente pelos não ver conhecer. Deus sobre, ou Deus ele sobre o que eu inserço ou inconverso não podem ver. Não colocar valor algum, assim foi Esaú.
A gente não pode colocar nada de valor nas coisas de Deus, como Esaú ele fez. Deus conhece. Deus conhece todas as coisas, conhece o coração do homem. Então que nós não sejamos que nem esse homem chamado Esaú, porque ele vende a sua primogenitura. Ele vende o seu direito de herdar, de ser um chefe. Ele vende a sua primogenitura de herdar as coisas sensíveis a qual seu pai poderia deixar para ele. E ele também deixa as coisas espirituais a de Deus, a qual poderia vir em algum tempo. Mas a palavra de Deus, ela diz que veio a bênção de Deus a Jacó no vale de Jaboque, a qual Jacó ele segura aquele embaixador, aquele anjo que veio, representante de Deus, e ele segura aquele anjo e pede que o anjo lhe dê a bênção. Ele luta com o anjo e o anjo abençoa e diz: como é o teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Então o teu nome vai ser mudado de Jacó para Israel. Então foi-se esse nome perpétuo até hoje, Israel. E depois dessas coisas, a descendência de Abraão, ela cresce, ela multiplica com seus 12 filhos, e com seus 12 filhos tem as suas 12 tribos de Israel. Então Deus ele abençoa Jacó, mas que nós não sejamos profanos que nem Esaú, porque vendeu, porque colocou um valor das coisas de Deus, e que nós não podemos fazer isso, vender a nossa salvação e vender a nossa primogenitura de filho de Deus, porque somos primogênito de Deus. Então que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo para a honra e a glória do Senhor.